espera no Senhor, porque Ele tem algo maravilhoso nessa noite. Amém? Eu quero pedir antes aos meus irmãos que deixem aqui logo nesse vídeo o seu gostei. O YouTube vai entender que é uma palavra importante e assim ele vai impulsionar para o maior número de pessoas. Também quero pedir que aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que o façam, que compartilhem essa palavra. Você sabia que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida? Sim, essas pessoas elas fazem parte do seu contato pessoal. Por isso nós precisamos nos colocarmos na posição de servo, de estar disponível para servir ao reino. Nós hoje vamos nos alimentar com essa palavra, que Deus já preparou uma palavra, um pãozinho fresco do céu, né, que vai nos trazer cura, libertação, exortação. Deus, ele sempre tem uma novidade de vida para nós. E por isso, seja hoje, né, um trabalhador na obra de Deus. Compartilhe essa palavra para que outras pessoas também possam receber essa palavra através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar a palavra de Deus ainda estudando o livro de Neemias, né? Neemias teve uma grande marca, o seu nome no Evangelho, né? Esse livro leva o seu próprio nome, Neemias, que significa confortado por Deus, protegido. E é essa palavra que Deus tem, vai trazer conforto, vai trazer proteção. Que hoje o Senhor leve cativo todos os nossos pensamentos ao seu senhorio. Tudo aquilo que o inimigo tem dito de mim, de você, não é verdade, porque nós somos filhos, nós somos amados do Senhor. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Pai. Neste momento, Pai, nós nos consagramos os nossos ouvidos, a nossa alma, o nosso espírito, para poder ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Fala aos nossos corações, que os nossos corações sejam como terras férteis, que venham receber essa água do trono da graça. Nós te pedimos que desde já o Senhor amarre tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que toda dispersão venha cair por terra. Assim, nós entregamos a Ti esse momento. E em concordância, ligamos essa oração aqui na terra, está ligada nos céus. Em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel, declare, porque ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não nega a sua palavra. Foi o Senhor que instituiu os seus princípios. Ele não fere os seus princípios. E eu quero te dizer que hoje Deus, ele completa uma grande obra em nossas vidas, porque ele tem uma palavra de cura, ele tem uma palavra que vai trazer restauração em tudo aquilo que está quebrado. Eu não sei qual é a área da sua vida que está desconstruída, sua vida sentimental, sua vida familiar, a sua saúde, sua vida ministerial, sua vida profissional, sua vida financeira. Eu quero te dizer que hoje Deus ele tem uma direção. Ele vai nos mostrar o caminho que vai fazer com que você venha tomar posse da promessa que ele tem em nossas vidas. Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos os judeus? Permite-lhes a isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse capítulo, né, nós estamos falando de Neemias, ele passou por vários processos, né? Falamos que um servo, um homem que era improvável, foi chamado pelo rei e recebeu cartas, recebeu liberações para edificar uma cidade, a cidade de Davi, que Davi representa o rei, o nosso Senhor, a cidade de Deus chamada Jerusalém, que teve os seus muros derrubados, que teve suas portas queimadas, que foi devastada com a grande destruição. E aqui, no capítulo 4,
Neemias começa a restauração desses muros. Já foi colocado cada um, né, dos trabalhadores no lugar específico. Cada um que exercia um ofício estava ali, completando aquela grande obra. E a palavra diz que eles estavam, cada um no seu lugar. O sumo sacerdote, eles restauravam aquilo que fazia parte, as portas que estavam próximas ao templo, e assim os levitas e todo o sacerdote. E aqueles que trabalhavam com madeira, cuidavam de restaurar as portas. E aqueles que eram ferreiros, colocavam os ferrolhos, trancando as portas. E Neemias continuou essa obra, porque a palavra diz que ouviu Sambalate que edificávamos, e me chamou a atenção essa palavra. Neemias, ele deixa claro, aleluias, que ele não estava só, que ele estava reunido com o povo de Deus, numa só fé, num só pensamento, porque eles tinham um propósito de vida. Eles entregaram as suas vidas para servir ao Senhor. Eu quero te dizer que quando você se entrega, aleluias, à obra do Senhor, Deus, Ele está cuidando daquilo que você não pode cuidar. Em nome de Jesus. Eu já vivi muitas experiências sobrenaturais, de estar vivendo um caos, de olhar ao meu redor e ver assim tudo destruído, e ali mesmo chorando, ir caminhando e fazer a obra do Senhor, quando na minha casa estava uma destruição total. E eu vi as mãos poderosas do Senhor, trazendo uma grande libertação para a minha família. O inimigo das nossas almas não quer que a gente venha enxergar o que está acontecendo no nosso lar. E esse livro de Neemias fala muito ao meu coração sobre famílias, porque famílias, né, tiveram os seus lares destruídos, pessoas ficaram dispersas, algumas ficaram ali só observando a destruição, mas foi necessário que um homem se levantasse naquele tempo e se posicionasse, que se colocasse na torre. Lembra que falamos da torre? A torre de Meá, onde ali os homens deveriam estar posicionados, atentos à vinda do inimigo. Quando Neemias começou, junto com o povo, a reedificar significa construir de novo, em cima de uma base. E era isso que acontecia. Estavam os destroços, mas aqueles destroços era, aleluia, era pedra, era rocha. E ele começou a reedificar, a construir algo novo em cima daquilo que havia sido destruído. É isso que Deus ele tem para fazer na minha, na sua vida, na nossa casa e na nossa família. Talvez você olhe ao seu redor e diga assim, irmã, nessa situação não tem mais jeito. Sim, para nós não tem mais jeito. Mas o bom, aleluia, é que servimos ao Deus do impossível. E a palavra de Deus nos diz, acaso haverá impossíveis para Deus? Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas, porque agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. E quem estava agindo aqui era Deus, porque Deus estava com aquele povo que colocou as suas vidas à disposição do Senhor para reedificar os muros de Jerusalém, de uma cidade que outrora, aleluia, era fortificada, mas porque os muros de Jerusalém, eles foram destruídos, porque o povo havia se afastado do Senhor. Quando nós nos afastamos do Senhor, tomamos caminhos, né? Caminhos errôneos, nós pagamos. E muitos pagaram com a vida, porque muitas vidas foram dizimadas com toda aquela destruição. A palavra diz que os remanescentes, aqueles que restaram, foram levar notícias para Neemias, como estava aquela cidade, que estava em total ruína. E Neemias ouviu, chorou, mas ele se levantou num tempo oportuno. Deus havia criado uma oportunidade para que ele chegasse até o rei. E tudo que Neemias precisava, aleluia, foi liberado, né? Para que aquela grande obra se iniciasse. E quando Neemias
está ali com os trabalhadores, porque ele deixa claro, edificávamos, ele está dizendo que ele não estava sozinho, que existiam outros que também estavam posicionados a edificar aqueles muros. Levantou-se, a palavra diz, um opositor. E o que é um opositor? Aquele que está contrário àquilo que está acontecendo no momento. O sentimento de Neemias e de todos os outros servos era reconstruir. Quando aquele opositor, Sanbalate e Tobias, Sanbalate, ele começava a zombar dos servos de Deus, né? No versículo 2 diz, ele falou na presença dos irmãos, e a palavra, quando diz do exército de Samaria, mostra que Sanbalate ele não era qualquer figura. Ele era uma figura militar. Ele exercia um poder. Ele tinha uma autoridade. E ele era um opositor contra a obra do Senhor. E ali ele se levanta dizendo que fazem esses fracos judeus permitir-lhes a isto, sacrificarão, e dizendo assim, eles estão fazendo sacrifício de tolo, porque como é que eles pensam que de um dia para o outro eles vão reconstruir esse muro? E com essa quantidade de pessoas, com essas pessoas fracas, e ele começava a zombar. Mas a palavra diz que ali Neemias, ele não se abateu com aquela palavra. Não foi fácil. Eu creio que Neemias, há muito momento, se sentia, né, atingido, mas ele guardou o seu coração e ele entendeu, eu sei quem está comigo, eu sei o que é o Senhor, aleluias, que está à frente dessa obra, e é nele que eu vou confiar. Nós precisamos confiar no Senhor. Aí está o segredo para termos vitórias nas batalhas que enfrentamos. Você precisa entender quem é o Deus da sua vida, quem comanda a sua vida. Quando você entende que o poderoso de Israel, o poderoso da nação, é ele quem guerreia as nossas guerras, você pode descansar o seu coração. Você tem que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra agradar aparece no sentido de obedecer, porque se você não acreditar, aleluias, é impossível você obedecer. Como você vai dar crédito, aleluia, Jesus, ao que você não acredita ou a quem você não acredita? Em nome de Jesus, nós precisamos abrir o nosso entendimento para compreender o que as Escrituras nos diz. Eu tenho vivido os dias de tantas experiências maravilhosas com o Senhor, porque a palavra de Deus tem vindo com tanta maturidade ao meu coração. Eu lembro que quantas vezes eu senti medo, eu não conseguia avançar, o medo me paralisava e eu não entendia. Eu até recitava algumas palavras. Eu dizia, não, o Senhor é poderoso, mas eu não vivia a palavra. E quando eu comecei a ter maturidade, a entender quem eu sou no Senhor e me apropriar dessa autoridade que Deus ele nos entregou, eu comecei a ter vitória, eu comecei a descansar no Senhor, em nome de Jesus, e o nome do Senhor começou a ser glorificado através da minha vida. O nome do Senhor ele está acima de todas as coisas, muitas vezes a gente não compreende. Quando é que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas? Quando você obedece, quando você está nos planos, né, do Senhor, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você se torna disponível, quando você se coloca na condição de servo, não tem como dar errado. Você não tem que olhar para os seus problemas. Sim, você não pode resolver, você é incapaz, mas o Senhor, ele é poderoso. Ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos, e eu quero te dizer que essa batalha, essa luta, não é para você guerrear, por isso que você tem tido fracasso, é para o Senhor, e nós precisamos aprender a colocar nas mãos do Senhor as nossas guerras, tudo aquilo que tem afligido a nossa alma. Eu lembro que, há um certo tempo, eu sofri muito, né, com situações que estavam aprisionando a minha alma. Eu me achava incapaz de resolver certas situações,
Muitas vezes me sentia só e dizia, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Mas eu abri o meu coração, rasgava o meu coração perante ao Senhor. E eu declarava, Senhor, sem o Senhor eu nada posso fazer, verdadeiramente a sua palavra diz, sem mim nada podeis fazer. E eu chamava a presença do Senhor, Senhor, vem sobre a minha vida, eu preciso da sua presença, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. E eu entendi, aleluias, que é a dependência do Senhor que nos torna forte, porque na nossa fraqueza, o poder de Deus vai trazer a perfeição. Ele vai colocar da forma perfeita. E nós vamos nos encaixarmos no propósito do Senhor. Sabe, quando você está fora dos propósitos do Senhor, não tem como nada dar certo. Muitas vezes a gente, sem entender, fugimos. Quantas vezes acontece de darmos prioridade a outras coisas de nossas vidas? Quando eu saio daquilo que Deus determina para o meu dia, tudo fica desorganizado. E quando eu percebo isso, eu digo, não, eu vou deixar para depois, eu fico protelando, eu digo, ei, está errado, deixa eu voltar. Aí eu peço perdão a Deus, Pai, me perdoa, porque eu não dei prioridade ao Senhor, porque eu não fui buscar do Senhor a direção para viver esse dia. Pai, me perdoa, porque eu sou ser humano, pecadora, eu sou falha, o Senhor sabe. Mas, Pai, o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então, hoje, Pai, que as suas misericórdias, que são infinitas e inesgotáveis, venham sobre mim. E logo o Senhor me traz a paz, me consola, me conforta, e eu entro novamente, aleluias, no caminho do Senhor. A palavra reedificar significa alinhar. E com essa palavra que Deus tem nos trazido nesse tempo, Ele está nos dizendo que Ele vai nos alinhar ao seu propósito, que a nossa vida espiritual vai estar alinhada. E é isso que Deus está nos dizendo todo esse tempo, com toda essa palavra que Ele vem nos ministrando no nosso coração, que nós precisamos ser servos, que precisamos estar disponíveis para Ele, que precisamos aprender a ser dependente dEle, a não entrar em agonia quando algo não dá certo, mas sim pedir a direção do Senhor. Amém? E nesse versículo 1 fala, aleluias, que esse homem chamado Sambalate, que tinha um nome babilônico, o nome dele significa um sim, Deus da lua, um Deus que dá vida. Era um nome babilônico, que eles tinham muita idolatria. E a palavra diz que ele não era qualquer homem, não, porque ele prestava serviço ao rei. Ele era uma figura militar, né, um governante de Samaria. E ele foi um dos principais opositores que se levantaram contra a reforma e a construção da obra de Deus. Aquele que é contrário à obra de Deus, ele terá a sua recompensa. A palavra de Deus nos diz que a recompensa do pecado é a morte, né? Morte espiritual, morte física, é morte para aqueles que se levantam contra a obra de Deus, para aqueles que se levantam contra o servo de Deus. Aleluias. Ele, aleluias, está trazendo maldição, os opositores, para a nossa casa, para a nossa família. E como é que ele começa a mexer na nossa estrutura familiar? Trazendo perturbação, trazendo peso à nossa mente. Você se perde, né? Com tantas situações, com tantos problemas, você se distrai. Lembra da torre de vigia? A torre é para que estejamos vigilantes, para que a gente possa, aleluia, enxergar o inimigo antes mesmo dele se aproximar. Precaução. Deus ele está dizendo, você precisa se precaver, você precisa se antecipar aos inimigos. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. A palavra também diz que eles arderam, que ele ardeu em ira. Imagine só. A ira significa um sentimento de ódio profundo, incontrolável. E é isso que os opositores da obra do Senhor, os opositores da nossa vida, eles sentem quando eles verem, né, a gente crescendo no Senhor, quando ele vê a obra de Deus se concluindo em nossas vidas,
Quando ele vê, aleluia, aqueles que estavam presos no álcool, na droga, na prostituição, que estavam encarcerados por Satanás, sendo arrancado pelas mãos do Senhor e tendo a sua vida restaurada, eles sentem ódio. Mas eu quero te dizer que enquanto você está pensando em coisas, até mesmo que sejam supérfluas, ou pensando em algo financeiro, Deus está trabalhando em algo profundo. Ele está trabalhando na restauração. Eu me lembro que eu passei uma guerra tão grande financeira, e eu orava e dizia, Senhor, dá-me graça, mas eu continuava fazendo a obra do Senhor. E, de repente, o Senhor disse assim para mim, você está olhando, né, para um outro prisma, mas eu quero que você olhe dentro da sua casa, da sua família, e você veja a grande obra que eu estou fazendo. Gente, foi uma obra tão maravilhosa, como até hoje Deus, Ele está fazendo, Ele está completando. E eu vi a minha mãe se rendendo ao Senhor, porque eu comecei a lutar pela vida dela, porque eu disse, vai cair por terra. Todas as maldições hereditárias, porque os pais, ele tem autoridade sobre a vida dos filhos. E ali Satanás perdeu. A minha mãe, 3 meses, né? Foi uma vida toda. Enquanto eu estava com a minha vida nas garras de Satanás, Satanás nos fazia de marionete, fazia o que queria. Mas quando eu me lancei, quando eu me entreguei a vida a Jesus, aleluia, a esse Deus poderoso, eu comecei a lutar pela vida da minha mãe. E aí ela se rendeu ao Senhor, foram 3 meses com propósito no altar do Senhor, e ele respondeu com fogo. E quando eu vi o Senhor trabalhando, e ali uma outra irmã, totalmente uma pessoa improvável, que era uma pessoa muito religiosa, cheia de dogmas, e ali, cheia de idolatria, sabe? Primeiro eu falo de mim, né, que era totalmente uma pessoa improvável, e Deus, ele ama as pessoas improváveis, aleluia, eu sou uma dessas pessoas, eu já falei, mas quando a gente tem a cura, a gente olha, e você fica olhando, meu Deus, como é que essa pessoa vai se converter, e logo o Senhor traz a memória, aconteceu com você, porque não pode acontecer com ela. E eu olhava e eu começava a orar, e assim, você pode até pensar, incrível, que na nossa mente a gente diz, não, então agora vai ser fulano de tal, e Deus nunca faz da forma que a gente pensa, porque os pensamentos de Deus, eles são maiores, ele sabe como começar, por onde começar, com quem começar, ele sabe o tempo de cada um de nós, ele é um Deus de paciência. E ali eu vi uma pessoa se rendendo, mais uma das minhas irmãs, e depois uma outra, eu ficava mandando ministração, ela ligou para mim e falou assim, irmã, eu quero conhecer esse Deus, aleluia, a quem você serve. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. E ela entregou em um dia, que nesse dia não tinha culto, né? Não tinha culto. E aí eu liguei para o pastor. Primeiro eu fiz uma oração, orei por ela, ela entregou a vida a Jesus, declarou, eu fiz, agora vamos fazer, né, o ato, uma declaração pública, porque na palavra de Deus ele diz que nós precisamos confessar publicamente o nome do Senhor. E ali, nós fomos até a igreja, eu falei com o pastor, não tinha culto, eu disse, o senhor pode nos atender agora? É urgente, urgentíssimo. E ele nos atendeu, e a minha irmã entregou a vida, e foi entregar, e ela disse, não, eu quero selar esse compromisso com o Senhor. E ela se batizou no mesmo momento. Quando a gente entende que sem o Senhor nada podemos fazer, não há quem nos faça protelar. Você entendeu? É na hora. É sem pestanejar, é sem você pensar muito, porque para as coisas do mundo, a pessoa, né, se joga, se lança de cabeça. Mas quando se trata de Deus, eu ainda não estou preparado. E se você é uma dessas pessoas que fala que não está preparado, eu quero te dizer que você é um forte candidato a ser marionete nas mãos de Satanás. Porque a palavra nos diz que o príncipe desse mundo, aquele que tem autoridade, ele cega o entendimento. E você realmente não está preparada. Eu não estou preparada. Até hoje, até enquanto estivermos aqui na Terra, nós não vamos estar preparados. Em nome de Jesus. Mas você precisa declarar para que o Espírito Santo venha te preparar para essa grande obra, para reinar na eternidade com Cristo. Mas você precisa entregar, porque Deus, ele não é invasor. A palavra de Deus diz,
Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Primeiro é a entrega, não foi assim com o Senhor Jesus? Ele se entregou por nós, ele se fez maldito, ele passou pela morte de cruz, para que nenhuma condenação estivesse sobre nós, em nome de Jesus. E você precisa se entregar a esse plano maior. Quando há uma entrega, a cura, a libertação, a transformação, a renovo, há famílias restauradas, há famílias libertas. E todas as vezes agora que o inimigo, né, das nossas almas se levanta, que ele cria uma situação, essa semana eu passei por tantas lutas, guerras, eu falei, Senhor, eu sei que a vitória é garantida, né? Porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E eu sei que se o inimigo, esse adversário, aleluia, esse opositor, tem se levantado, porque será mais uma vitória para engrandecer e glorificar o teu santo nome. E assim eu posso estar a cada dia vivenciando as maravilhas do Senhor, está me deleitando no Senhor, porque Ele tem cuidado de minha família, Ele tem protegido, Ele tem feito, né? Ele tem convencido, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes a gente não tem sucesso porque a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo. E a gente se irrita, e ainda declara palavras de maldição. Esse aí não tem mais jeito, não. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Está cancelado, porque todas as coisas foram criadas com a palavra de Deus, a palavra que tem vida. E hoje a palavra que Deus tem, aleluia, para mim e para a sua vida, é a palavra de restauração, é a palavra de cura, é a palavra de libertação. Deus, ele vai nos alinhar hoje, ele vai alinhar a nossa vida espiritual. Nós precisamos da presença de Deus, em nome de Jesus. E a palavra, ela nos diz, ela fala sobre, né, a sabedoria que Deus deu a Neemias. Ele teve uma sabedoria, porque quando aquele opositor se levantou, ele não parou a obra. A palavra diz que ele estava com a mão na espada e a outra na obra. Ele continuava aqui, ó, levantando os muros, e a outra, ele estava ali posicionado. Porque aqueles homens, eles se uniram, eles queriam derrubar aquilo que Neemias e o povo começaram a reedificar. Mas o que é que Neemias fez? Neemias colocou guardas em vigilância. Eles trocavam os turnos e ali eles estavam na torre de vigia. É assim que você precisa estar na sua casa, na sua família, posicionado em vigilância, orando e clamando. Não tente resolver as coisas com suas mãos. Não tente brigar, não tente fazer as coisas com a força do seu braço, porque você não vai ter sucesso, porque são espíritos, são demônios que atuam nas hostes celestiais, em nome de Jesus, e nós precisamos usar as armas certas para essa grande batalha, em nome de Jesus. Aleluia. E, em primeiro lugar, a palavra vai nos dizer que aquilo que é contrário, né? Aquilo que é contrário é aquilo que está em oposição, não está de acordo com aquilo que Deus determinou. Deus determinou que aqueles homens estivessem reunidos num só sentimento, com o sentimento de reedificar. Mas os opositores, eles queriam derrubar a obra de Deus, ele não queria deixar que aquelas famílias, aleluia, fossem restauradas, né? E muitos familiares estão aprisionados em vícios, em pornografias, não sei, cada um tem um tipo de prisão, porque o diabo, muitas vezes, eu já tive grandes experiências que algumas pessoas dizem assim, mas quando as pessoas passam pelo processo de libertação, ou até ela acha mesmo que já está liberta completamente, ela diz assim, mas o problema que eu tive não era com isso, não. Eu era assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não brigo com ninguém, e a pessoa acha que ali ela está de boa, mas ela não tem um compromisso com o Senhor. Ela não tem um compromisso. E Deus, ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com ele. Em nome de Jesus. E quando eu dava o meu testemunho, que eu falava de mim, parecia que eu era mulher, mas eu com Jesus, que eu era mais suja, mais pecadora, mais miserável, que as pessoas olhavam para mim assim com aquela cara, e eu falava assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês.
que vocês estão aqui pela misericórdia, como eu estou na presença de Deus, só muda o tipo do demônio, porque todo mundo aqui tinha demônio. E quantas vezes a gente se pega até endemoniada com comportamento? Você diz que você é servo de Deus e você está agindo como uma louca, né? Derrubando todas as coisas, gritando, sendo violenta, sem paciência. E muitas vezes a gente fica assim, dessa forma. E é o diabo, não, acho que tem certas vezes que o diabo até diz, não, essa aí é ela mesma, não sou eu. Porque o inimigo das nossas almas, ele se alimenta de coisas que estão deformadas em nós. E aí ele vai tendo força. E você precisa entender situações que estão na sua vida, que ainda você tem alimentado, que não eram mais para estar. Você diz que você está servindo ao Senhor, e ainda existe áreas de sua vida que ainda está deformada. E Deus hoje ele chama a atenção, porque ele quer realinhar nossas vidas, né, ao propósito dele, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, em nome de Jesus, que aqueles homens eles tinham antipatia, eles tinham aversão. Imagine um sentimento irracional. Eles estavam tendo isso porque Neemias e o povo estavam reconstruindo o muro, cuidando de família. Quantas vezes muitos se levantam como uns opositores? Já viu pessoas que você não fazem nada e simplesmente as pessoas dizem, eu não gosto dessa pessoa. Simplesmente porque olha para você, te acha chata, não teve nem nunca uma intimidade com você. Quantos opositores eles têm se levantado todos os dias contra as nossas vidas, em nome de Jesus? E a palavra de Deus nos diz, né? Eu preciso estar com Cristo. Eu aprendo com essa palavra. Como nós vamos vencer os opositores? Colocando Cristo em primeiro lugar. Eu preciso estar com Cristo. A palavra de Deus em Mateus 12, 30 diz, aquele que não está comigo está contra mim. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor. E muitas vezes as pessoas acham que estão com o Senhor e dizem, eu sou filho de Deus. E quando o ser, né, que foi criado por Deus não está em obediência à palavra de Deus, ele é uma criatura, alguém que foi feito pelas mãos do Senhor. Mas filho, a condição de filho, que é a condição do Senhor Jesus, é a obediência, porque a palavra de Deus, ele disse que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas aquele que o recebeu, ele ia fazer como filho, né? Então, se você obedece à palavra de Deus, se você cumpre os princípios espirituais, se você coloca Deus como prioridade na sua vida, você sai de criatura para uma condição de filho. E aqui Deus está dizendo, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Veja só. E quando você não está com o Senhor, o inimigo de nossas almas, esse adversário, o opositor, ele pode tocar na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, porque ele tem legalidade, quer dizer que é legal ele agir. Então, em nome de Jesus, que você entenda que existem princípios espirituais, existem hoje. Você precisa tomar uma direção, você precisa ter uma escolha de habilitar o Senhor, de dizer, Senhor, entra na minha vida, porque ele não é invasor. Você precisa abrir a porta do seu coração. O Senhor diz, olha, esse que eu estou à porta, quer dizer, ele diz que ele já está chegando, e bate. Se você abrir essa porta, eu vou entrar e vou ceiar contigo. Eu vou transformar todas as coisas na sua vida. Existe tanta resistência, nosso coração é extremamente enganoso e corrupto. Eu estava falando há pouco, né, sobre muitas pessoas, elas declaram, eu não estou preparada. Eu quero te dizer, se você está esperando para estar preparada, eu tinha essa ignorância quando eu comecei a seguir Jesus só de longe. Eu ia para a casa de Deus, para eu buscar Deus, eu tenho que ir onde ele está. Eu ia para a casa de Deus, sentia um alívio na minha alma, o pastor orava, e ela toda endemoniada, acho que o demoniado de Gadareno perdia para mim.
Misericórdia. Eu ia lá, né? Os 7 demônios de Maria Madalena também perdia, era assim que eu era. Mas hoje eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Estou aqui para falar desse amor e dessa cura, dessa libertação na minha vida. O pastor orava e depois eu voltava novamente para o mundo, para me sujar. Até que um dia eu me cansei. Eu lembro da palavra do Senhor. Vem a mim, né? Vinde a mim. Ele está nos chamando. Todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Deus, ele tem esse alívio para mim e para a sua alma. Ele quer fazer nova todas as coisas em nossas vidas. E ele quer trazer um novo tempo. Em segundo lugar, eu preciso temer a Deus. E o temor não é ter medo de Deus, é você ter respeito pela figura do Senhor. Ele é soberano, ele que tem o controle de todas as coisas, ele é rei, ele é majestade. Eu não sei como é que você tem enxergado Deus. As pessoas costumam colocar até Deus como uma figura esotérica, não sei o que pensam, né? Pela ignorância, mas Deus, ele nos perdoa, porque ele sabe que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo também da gente sair da ignorância, mas a gente precisa buscar, e a gente precisa temer ao Senhor. Nós precisamos ter respeito pela palavra de Deus. Eu fui tão tratada em relação a respeito, porque muitas vezes eu fui irreverente. Eu me lembro que quando algumas pessoas chegavam, ai, misericórdia, Senhor, o Senhor faz eu falar tantas coisas. Quando as pessoas chegavam na porta da minha casa, da casa de minha mãe, quando morávamos todas, as minhas irmãs, éramos 5 mulheres. E quando, né, as pessoas que estavam ali falando do amor de Deus, batiam na porta, a gente olhava, pelo aquele olho, aquele visor, né, da porta, e quando via que era eles, com a Bíblia na mão, aqui debaixo do braço, e que ficava ali. A gente olhava e uma brincava com a outra e dizia assim, a gente chamava cada um o nome de uma irmã, né? Que a gente já sabia os horários que eles vinham, todo domingo de manhã era certo. Domingo não, todo sábado de manhã. E aí a gente dizia, ó, fulana de tal, cada um chamava, é para você, eu não vou abrir não, é para você. E a gente tinha esse hábito de fazer isso. Quando aquela que abria a porta tinha surpresa, porque aí não podia mais sair. E a pessoa começava a falar. E depois, quando ela saía, dizia, eu vou pegar vocês, você vai ver, olha, eu também vou aprontar com você, como se fosse uma coisa ruim. Olha só, que ignorância. E era para falar do amor, da palavra de Deus. E glória a Deus que esse amor do Senhor, né, esse temor do Senhor tem estado sobre a minha vida. E eu me sinto tão mal quando eu estou assim falando do amor de Deus, da palavra de Deus, e quando as pessoas ficam dispersas, começam a falar, a pegar celular, e aquilo me traz uma coisa assim tão forte dentro de mim que eu paro para que as pessoas venham ter constrangimento. E aí eu fico parada, as pessoas ficam me olhando, e eu faço assim mesmo para que as pessoas tenham constrangimento. Eu falo, gente, vocês precisam entender que nós estamos na presença do Senhor, que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, e nós precisamos ter reverência, ter respeito, ter temor à palavra de Deus, ter compromisso com o Senhor. Marcamos esse encontro, e esse é o momento dedicado à palavra do Senhor. Fecha o áudio aí, em nome de Jesus, né? Tem um áudio aberto aí, em nome de Jesus. Ó. Isso que essa é muito cara. Ai. Em nome de Jesus, por favor, feche o áudio, né? Está tendo uma interferência. Então, em nome de Jesus, então eu chamo mesmo a atenção, porque eu sei, né, que outras pessoas já me chamaram a atenção, e hoje eu tenho essa cura, essa libertação, estou aqui falando para vocês, para que vocês entendam que esse amor do Senhor, que essa palavra do Senhor que me alcançou, vai alcançar também a sua casa, a sua família, né, e a todos, em nome de Jesus. Mas nós precisamos chamar o Senhor para as nossas vidas. Aqueles homens Sambalates que se levantou, caçoando, zombando contra os servos de Deus, ele não tinha temor.
No versículo 2, aleluias, fala, né, que ele começou a zombar, começou a chamar o povo de fraco, o povo judeu. E quem era o povo judeu? Era o povo de Deus. Ele mexeu com o povo errado. Já viu isso? As pessoas, quando acontece uma situação que a pessoa vai lá e mexe, né, no lugar errado, pronto, quero te dizer que esse sambalate que tem se levantado na sua vida está mexendo com a pessoa errada. Está mexendo com quem? Com o povo de Deus. Você acha que Deus vai deixar barato? Não. Ele não vai deixar em nome de Jesus. Chamou o povo de fraco, os judeus de fraco. Em 2 Coríntios 12, 9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, o que essa palavra significa? Que a força de Deus, ela vai dar perfeição, ela vai tornar perfeito, né? Vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E eu me lembro de uma mulher que estava fraca, que precisava de força. Era aquela mulher do fluxo de sangue, que sangrava há 12 anos, né? Imagine quanto essa mulher sofreu sangrando. E aquela mulher já não podia mais viver, já não podia mais ter convivência, estar no meio sociável. Ela tinha que ficar exclusa, separada, sem família, né? Andava, não podia se locomover. E ela sai se arrastando quando ela descobre que Jesus, o Salvador, estava passando pelaquele lugar. E ela enfrentou as barreiras, passou pelo meio da multidão, até que ela pôde tocar em Jesus. Deus está nos dando hoje uma oportunidade para que a gente venha tocar no Senhor, para retirar dele, para extrair aquilo que nós precisamos, a força. Porque aquela mulher tinha no seu coração, se ao menos eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Que hoje você toque no Senhor com a sua oração, para que ele venha curar as marcas que estão dentro de você, que tem aprisionado a sua alma, que tem gerado prisões, que tem gerado cativeiro na vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Você precisa ser como Neemias na sua casa. Você precisa colocar cada tijolo no lugar para trazer a restauração. Quando eu comecei a orar pela vida da minha mãe, eu comecei a entender como o mundo espiritual funciona. Eu entendi. Qual é a raiz do problema? Maldição hereditária. Porque todas nós costumávamos a ter o mesmo comportamento. Éramos aprisionadas pelo álcool. Jovens já bebiam muito, nós já bebíamos muito, né? Desesperadamente, era farrista, saía, eu era só a misericórdia do Senhor. E eu entendi porque você precisa descobrir com quem você está lutando, para que você venha usar as armas certas. E eu disse, esse principado que tem atuado, né? Esses demônios que tem atuado é assim, assim, assim. Então, eu vou lutar, né? Eu vou chamar o Senhor para a minha batalha. E aí eu comecei a lutar pela vida da minha mãe. E toda a maldição hereditária caiu por terra. E a minha mãe começou a lutar pela vida das suas outras filhas. E a obra de Deus, aleluias, vai se reconstruindo. Aqui o Senhor me trouxe à memória quando Neemias, aleluias, fala. E sucedeu que eu vi no Sambalate, que edificávamos, que está falando já essa parte é Neemias, edificávamos os muros. Quem estava edificando os muros? Né? Um membro da família. Ele se levantou para que todas as outras pessoas pudessem ter sua vida restaurada. Deus hoje ele está trazendo restauração na sua casa, mas, em primeiro lugar, ele quer restaurar você, porque você precisa estar forte. Aquela mulher foi buscar no Senhor a força que ela precisava, e ela foi curada, a alma dela sangrava, aquela mulher sangrava por 12 anos, imagine só, aquela mulher sangrando, quanto tempo aquela mulher sangrou, quanto sangue aquela mulher perdeu, a sua alma padecia. A palavra diz que quando ela tocou no Senhor, instantaneamente, foi no instante, naquele instante, o fluxo de sangue parou. A dor, a tristeza, as prisões da alma daquela mulher, elas foram arrancadas. Aleluia, esse Deus, ele é maravilhoso.
Aleluias. Nós precisamos dessa força, e essa força está em Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Aleluias. E no versículo 4, nós precisamos entregar os nossos inimigos, aleluias, nas mãos do Senhor. E eu vou te dizer como. O versículo 4 diz: ouve, nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dai-os por presa na terra do cativeiro. Olha a oração que Neemias fez. Ele falou com o Senhor. Ele estava entregando. Ouve, Deus, que nós somos desprezados, porque eles estavam zombando, aleluias, dos servos de Deus, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, está dizendo a sua vergonha constante, torne sobre a cabeça dele aquilo que ele estava usando contra os servos do Senhor, aleluias, foi usado contra eles, porque Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Se você está vivendo um caos, uma destruição, Deus vai pegar esse lugar totalmente destruído, essa família totalmente improvável, e vai transformar numa bênção. É isso que eles têm feito, gente, na minha vida. Eu tenho provado do amor e da misericórdia de Deus constantemente. Por isso que eu declaro o Salmo 126. Muitas pessoas talvez não entendam, mas é uma verdade que eu estou vivendo, e a cada dia Deus vem me trazendo maturidade nessa palavra. E quando logo minha alma se abate, eu me lembro desse versículo bíblico, e eu começo a falar, repetir, até que isso seja verdade, até que eu compreenda, em nome de Jesus. Nós precisamos entregar os nossos inimigos nas mãos do Senhor. Ele falou assim, ó Senhor, captura, né? Captura os nossos inimigos. Senhor, leva eles para uma terra de servidão. Ele entregou os seus inimigos ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz em Efésios 6:12 que você precisa entender e compreender. Quando eu compreendi essa verdade, eu comecei a lutar com as armas certas. Para cada batalha, Deus vai lhe dar uma arma. Efésios 6:12. Ô, Cleide, seu microfone está mutado. São eles são espírito, e você não pode lutar com a força do seu braço, você precisa se apropriar dessa verdade e lutar com as armas poderosas, que elas são fortes para destruir as mentiras que Satanás constrói na nossa mente. Tenha distração e saia de vigia. Em nome de Jesus. O que Satanás quer é simplesmente nos desviar da obra de Deus, do propósito de Deus, é trazer peso na nossa mente, é fazer com que a gente se distraia, que você fique focada no problema, enquanto ali ele está aprisionando, aleluias. Jesus é lindo. Ele está aprisionando a sua casa, a sua família, os seus queridos. Mas hoje Deus ela tem essa palavra de revelação. E Ele vai fazer com que você se apodere dessas armas poderosas, para que você venha destruir, em nome de Jesus, todos aqueles que se levantam contra a obra do Senhor. Em Eclesiastes 7:8, aleluia, essa palavra fecha a nossa noite. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo. Deus está dizendo que o fim das coisas é melhor do que o começo. Sabe por quê? Eu tenho pensado nessa palavra, porque no começo tudo é mais difícil, aleluias, porque a gente não tem maturidade para lidar com certas situações, mas Deus hoje ele está derramando sobre mim e sobre a sua vida sabedoria. E ele vai fazer com que nós sejamos, a palavra de hoje de revelação, sensato.
que sejamos nós sensatos, que a gente venha se precaver, que venha se antecipar ao inimigo, que a gente identifique o nosso inimigo, que lute com as armas certas para cada tipo de batalha, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra demônios que atuam nas hostes celestiais, demônios que estão em lugares onde nós não podemos enxergar, mas nós sabemos que existe, em nome de Jesus. Ter paciência, nós precisamos confiar em Deus, em saber que Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E no versículo 8 de Romanos 37, Deus tem ministrado forte essa palavra no meu coração. Mas, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não somos nós que vamos fazer. Antes eu não entendia esse versículo, eu achava, eu estou em Deus, então eu estou com Deus, se eu estou com Cristo, eu sou mais que vencedor. E eu entendi a profundidade dessa palavra. Não é só isso. É porque quem vai guerrear as nossas guerras é o poderoso de Israel, é o Senhor dos exércitos, o poderoso nas batalhas, aquele que não perde nenhuma guerra. Agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém pode impedir. O trabalhar de Deus. Satanás, o nosso adversário, ele não tem poder. Você precisa entender que você tem autoridade em Cristo Jesus e que o general de guerra, ele vai adiante, aplanando os caminhos rochosos, esmiuçando, espedaçando os ferrolhos de ferro e os portões de bronze. E ele disse, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te chama pelo teu nome. Essa riqueza que Deus tem para nós é a salvação da sua alma. Que você entenda nessa noite o que é de mais precioso é a nossa salvação. Satanás, ele não está preocupado se você tem dinheiro, se você vai ter prosperidade, ele está preocupado com sua alma, ele quer trazer distração para você ficar atribulado no seu espírito e você sair chamando um abismo atrás do outro, como diz a palavra. Então, em nome de Jesus, que você seja sensato, que você saiba esperar no Senhor, que você tenha a paciência, que você confie no Senhor, espera, pois, no Senhor e se anime. Neemias esperou no Senhor, passou pelo processo até completar a obra, uma grande obra de restauração. Os muros de Jerusalém foram reedificados. O templo abriram as suas portas e o culto pôde ser restaurado. E hoje Deus restaura as nossas vidas espirituais. O altar que estava derrubado é restaurado. Amém? Que Deus continue ministrando vocês. Vamos orar essa palavra e que o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo possa continuar ministrando. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por essa noite maravilhosa, por esse alimento, esse pão fresco que desce do céu. Oh Deus, retirando de nós toda a fraqueza, toda a impossibilidade. Nós vamos declarar, Pai, aleluias, que verdadeiramente o Senhor tem feito grandes coisas por nós, em nome de Jesus. No Salmo 126, aleluias, há uma grande verdade. Quando o Senhor restaurou, aleluias, a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha. Os nossos lábios se encheram de risos e a nossa língua de júbilo. E entre as nações declararam, verdadeiramente o Senhor tem feito grandes coisas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Que cada pedido que foi colocado diante do altar do Senhor, clamando por cura, clamando por libertação, por transformação, que o Senhor possa hoje inclinar os seus ouvidos e ouvir a oração de cada um. E como ele ouviu a oração daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e ele pôde estancar o sangue da sua alma, e aquela mulher ela foi curada, que cada um hoje possa receber a cura e possa receber a autoridade em Cristo Jesus para levar a cura para a sua casa e para a sua família. E que os muros de nossa Jerusalém sejam restaurados. Eu oro por cada pedido que foi colocado, por pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor sopre o seu hálito de vida, de cura, de ressurreição, que quebre diagnóstico, que libere causas na justiça. Nós sabemos que, estando no Senhor e que em Cristo Jesus, que o Senhor que vai guerrear as nossas guerras, nós seremos mais que vencedores. E por isso, podemos declarar essa verdade, que nós e nossa casa vamos servir ao Senhor,
porque nossos muros estarão restaurados. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Peço a vocês que novamente, né, se ainda não deixou o seu gostei, deixe o seu gostei nesse vídeo, que compartilhe para que outras pessoas possam ser alimentadas, beneficiadas com essa palavra. Amém? Deus abençoe, essa palavra está ligada aqui na terra, está ligada nos céus, em nome de Jesus.